9 horas mais 19 minutos, 26 graus e 4 décimos a temperatura. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado, né? Momentos de tempo parcialmente nublado, momentos de tempo bom também aqui no município de Osório. Já está conosco nos estúdios da Rádio Osório o Luiz Genaro, que é o diretor-geral do Hospital de Tramandaí. Tenho observado, tenho acompanhado, um pouco de longe, às vezes um pouco mais perto, né, o desespero de um profissional da área da saúde, que é o Luiz Genaro, com essa situação da pandemia e com o descaso das autoridades que a gente tem observado no município, não só aqui no município de Osório, mas em nível regional, em nível nacional e em nível estadual também. E o Genaro está levantando a voz, que estamos acéfalos também de lideranças aqui na nossa região, neste sentido, principalmente neste sentido. Quem estava liderando um pouco mais era o prefeito do município de Embé, Pierre Emerim da Rosa, depois daquela ação do Ministério Público também. Ele está mais preocupado com a sua situação do que com a região, e é justo também que ele se preocupe com essa situação para tentar resolver os problemas dessa acusação do Ministério Público, dessa denúncia do Ministério Público. Bom, mas feito esse preâmbulo, eu queria dizer que o Genaro é realmente a pessoa que está tentando levantar a voz aqui na região. Também tem observado o Dr. Fernando Andrade Alves, né, promotor de justiça aqui do município de Osório, que também está tentando liderar a nossa região para que nós possamos passar da melhor forma possível por esta pandemia. Luiz Genaro, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Osório nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Elia. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Osório. Sempre para mim é um prazer muito grande estar aqui. E tu tens razão. Às vezes a gente se sente uma voz isolada, né? E até em alguns momentos confesso que me sinto até um pouco constrangido, porque parece que estamos exagerando. Uhum. Mas eu vou ser absolutamente, primeiro, sincero, como sempre fui, como sou, e segundo, vou tratar o assunto com a dureza que ela merece. Sim. Tá? Primeiro lugar, informação. Estamos neste exato momento, Elias e queridos ouvintes, vivendo o pior período da pandemia no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil. Pior momento. Uhum. Se a gente cotejar todos os números, nós vamos ver que o mês de novembro foi o mês onde nós tivemos, aqui no litoral, o maior número de contaminados e o maior número de mortos em um único mês. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em outubro 2.500 mais ou menos contaminados tivemos. Em outubro, 2.500 contaminados. Em novembro, nós tivemos 5.600 contaminados. Tá? No mês de novembro, nós tivemos 58 pessoas que acabaram morrendo por esta situação. Aí alguém, porque tem os negacionistas, tem os que não acreditam, tem os que querem minimizar o problema. E alguém me disse, numa dessas minhas lives e nas minhas entrevistas, me disse o seguinte: não, nós temos mais contaminados porque fizemos mais testes. Não, não, senhor. Equivocada a informação, porque tu tem que cotejar o número de contaminados com a taxa de ocupação dos hospitais e a taxa de mortalidade. Sim. Nós passamos de uma taxa de ocupação média de 55% dos hospitais, das UTIs dos hospitais, para 98%. E nós passamos de uma morte média em torno de 20 pessoas por mês para 58. Contra esses números não tem argumento. Não tem. Então eu pergunto o seguinte: se alguém tiver algum argumento que consiga me convencer de que eu estou olhando errado os números, eu sou uma pessoa absolutamente democrático, né? E eu vou aceitar o contra-argumento. Aí tem o argumento de que as pessoas cansaram. Transferindo, veja bem, Elias, transferindo a responsabilidade do problema para as pessoas.
Ah, as pessoas cansaram da quarentena. Tá bem, certo, é verdade, as pessoas cansaram. Eu pergunto o seguinte, morreram mais de 170 mil pessoas no Brasil. E a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos por causa disso. E eu tenho assistido muitos dramas no hospital. Não, são dramas que eu não vou esquecer jamais, enquanto for vivo. E que eu não vou contar aqui porque eu não quero ser também desagradável com os nossos ouvintes. Mas a situação do paciente que morre por causa do Covid é muito ruim. Nem velório consegue fazer. É verdade. Tá? Então, mas não vou entrar nesse mérito porque também não quero fazer terrorismo. Mas será que nós não temos que chocar também um pouco mais as pessoas? Eu tenho procurado nas minhas redes sociais chocar um pouco, sabe? Eu tenho procurado ser um pouco mais... Eu mudei um pouco a estratégia. Comecei a mostrar a realidade. Claro. E aí eu pergunto para essas 170 mil... Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para essas 170 mil pessoas se gostariam de estar cansadas, eu tenho certeza que elas gostariam de estar cansadas. E continuar vivendo. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é uma doença muito grave, que pode se apresentar de uma forma muito grave. Ela é do trato respiratório, mas ela é do trato circulatório também, ou seja, ela gera trombos. Tu pode te recuperar da doença num primeiro momento e morrer depois de um AVC, de um infarto, de uma embolia pulmonar, de uma trombose. Enfim, por quê? Porque ela deixa sequelas também, né? Ela deixa sequelas importantes, inclusive agora, recentemente, num estudo feito pelos americanos, mostra que, inclusive, o sistema, em alguns casos, até o sistema neurológico, ele é afetado. Tem gente que fica com uma espécie de paralisia temporária. Então, nós não estamos com uma doença normal. Eu não consigo conceber, e me dói e me incomoda muito, olhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul todo vermelho e ver as pessoas nas ruas como se nada tivesse acontecendo. Mas mais do que isso, a grande responsabilidade é das pessoas, da consciência das pessoas, sim. Mas há uma coisa importante, Elias, que não podemos deixar de considerar, que numa sociedade organizada, o direito coletivo se impõe ao direito individual. Sim. E isso parece que as pessoas se esqueceram. Não é as pessoas, as autoridades se esqueceram. Porque não há um interesse, né? Hein? Porque não há um interesse. Ninguém esqueceu. Quem é o tutor do direito coletivo? É o Estado. É o Estado. Então, a responsabilidade é o Estado como ente. Município, Estado, União. Certo? A responsabilidade pelo direito coletivo, pela tutela do direito coletivo, é do Estado e está previsto lá no artigo 196 da Constituição. No artigo 5º está previsto os direitos individuais, o direito de ir e vir, o direito de expressão, mas o direito coletivo ele se supera e se interpõe ao direito individual. Eu não tenho direito... Eu tenho até direito a me contaminar, se eu quiser, né? Bom, aí tá bem. Mas eu não tenho direito a contaminar os outros. Então, quando eu tomo uma atitude irresponsável de me aglomerar, de ir numa festa, certo? E eu posso estar contaminado, eu não sei se eu estou contaminado ou não, porque eu posso ser assintomático. Lógico. Eu posso estar contaminando outras pessoas. E aí eu estou desrespeitando o princípio fundamental do direito coletivo. E isso tinha que ser tutelado pelo Estado. Então o Estado, não é que as pessoas cansaram. O Estado, por interesses, que talvez passássemos a manhã inteira aqui falando quais são os interesses, né? Por interesses variados, inclusive por negacionismo, começando por negacionismo, depois uma parte por boicote também. Sim. Porque vamos combinar que o governo federal fez boicote ao processo. Sem dúvida nenhuma. E tem que ser falada palavras inteiras, não precisa falar meias palavras. As palavras são inteiras. O governo federal negou a existência da pandemia, criou teorias conspiratórias, que muitas pessoas compraram,
E, além disso, boicotou, porque tirou 2 médicos que estavam conduzindo relativamente bem o Ministério da Saúde e colocou um general, que, com todo respeito, é um homem que não é da área da saúde, no Ministério da Saúde. Aí te pergunto, qual é a ação do Ministério da Saúde no gerenciamento da crise? Que seja visível. Pode ser que seja invisivelmente a gente... Mas visível, qual foi? Nenhum. Então, meu querido Elias e meus queridos amigos e ouvintes, existe a tutela do Estado, ela é necessária. Aí o Estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro em criar o esquema das bandeiras. O sistema de bandeiras, para começar a liberação das atividades. Chegou um momento que foi tanta pressão política em cima do problema das bandeiras, que o Estado simplesmente disse assim, bom, cada município que resolva por si. O que aconteceu? Nós estamos tendo o resultado agora, somado à liberação das bandeiras, somado ao processo eleitoral, nós temos o resultado agora. Não estamos vivendo a segunda onda. Nós não terminamos a primeira. Não terminamos a primeira. Nós estamos no pior momento da primeira onda. Tá? Então, Elias, o que fazer? O Estado tem que tutelar, o Estado tem que continuar tutelando, o Estado tem que proibir a aglomeração, o Estado tem... mas e como é que fica a economia? E aí se criou o tal do falso dilema entre a vida e a economia. Só que é falso dilema porque não poderia haver esse dilema entre a vida e a economia. A vida é a vida. A vida é a vida, né? A vida é a vida. Não tem nem que explicar, né? Nem comparar. Será que é preciso explicar o que é a vida e a economia? Tá, só vamos então uma expressão bem simples, né? Mas bem simples que as pessoas vão entender muito bem. Caixão não tem gaveta. Não tem. Um amigo me disse uma coisa que foi fantástica. Eu não tinha pensado nisso. Tu consegue ressuscitar um CNPJ, mas tu não consegue ressuscitar um CPF. Exatamente. É simples, né? Aí, os amigos... eu quero, inclusive, fazer um elogio aos nossos comerciantes, aos nossos industriais. Não é culpa do comércio. Não. O comércio está organizado. Não podemos demonizar o comércio. Claro que não. Não é culpa deles. Pelo amor de Deus. Não é culpa dos pequenos comerciantes que acabaram quebrando. Não é culpa dos coitados trabalhadores que perderam o emprego. Mas o que aconteceu neste falso dilema? Nós criamos um dilema onde sim é a vida o importante, até que não prejudica a economia. Mas então, não falta um gerenciamento mais sério e honesto? Será que não é isso que está faltando, Genaro? Elias, se fosse só no Brasil o problema... Sendo o mundo, né? Eu te diria que eu não saberia te responder. Mas eu vou pelas melhores práticas internacionais. O que a Europa está fazendo? O que fez e o que está fazendo na segunda onda? E com muita dificuldade também, porque a população lá não quer também. Né? A população, desculpa, parcela da população não quer, mas o que o Estado faz? Tutela. Claro. Tutela. Bota os militares na rua, bota a polícia na rua, multa, prende. Aí tu diz assim, mas isso é um exagero, isso não pode acontecer, isso é uma cinte contra o direito individual. Não, meu filho. No meio da pior pandemia dos últimos 100 anos, que está matando milhões de pessoas, nós não estamos falando em direito individual, nós estamos falando em direito coletivo. Mas acima do direito individual está o direito coletivo. Exatamente. Tá? Então, tem que haver a tutela do direito coletivo. E aí eu vou nas melhores práticas internacionais, e eu tenho me debatido, e depois eu vou relatar aí o que eu tenho feito aqui no litoral em relação a isso. Tenho, como tu falaste já no editorial, eu estou batendo em todas as portas, né? Tentando... Mobilizar a população. Não por benefício meu, eu estou vendo o que está acontecendo no meu hospital, gente.
Não quero que aconteça isso. E é a realidade de outros hospitais também. E a realidade de todos, e eu vou contar isso. Nós fizemos uma reunião com 7 hospitais sobre esse assunto. Mas eu quero te trazer o seguinte: as melhores práticas internacionais mostram como é que se faz. Europa está fazendo, Estados Unidos está fazendo, Canadá está fazendo. A gente olha aqui para o lado. O Uruguai está fazendo, a Argentina está fazendo, o Chile está fazendo. Então, nós não precisamos reinventar a pólvora. Ela já existe, usando pólvora, né? Porque já usaram a pólvora em outra situação. Mas não precisa reinventar a pólvora já existe. Por que nós vamos fazer diferente? Aí esse fazer diferente que nós estamos fazendo aqui no Brasil nos levou para o segundo lugar em maior número de mortes contaminadas no mundo. Estamos só atrás dos Estados Unidos. Que também está fazendo diferente. Que também está tentando fazer diferente. Então, gente, é uma questão de inteligência. É uma questão de raciocínio. Não está dando certo. Ah, mas vai quebrar toda a economia. Tá, ok. Se nós tivéssemos feito lá no início um lockdown de 30 dias, como todo mundo fez, tá? E tivéssemos bancado isso com as empresas, com os trabalhadores e tal, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. O que acontece? O vírus está dando risada. O vírus está batendo palma. Porque nós estamos sendo completamente irresponsáveis. Eu tenho observado, até fiz uma outra analogia, né, que nós estamos mais ou menos que nem o gado, indo para o abatedouro passivamente. Passivamente. E as pessoas o que mais me surpreende, Elias, e me deixa em alguns momentos preocupado, e, enfim, é como as pessoas naturalizaram o problema. Só que assim, está morrendo gente na volta. Está morrendo gente da família, está morrendo vizinho, está morrendo amigos, está morrendo... E aí que a gente parece que se dá conta, opa, realmente esse vírus está chegando perto. Enquanto não chegar perto de mim, eu vou continuar minha vida normal. Não, azar, né? Não há vida normal. Se há uma coisa que não há, é vida normal. A normalização da vida, essa que se criou aqui, é um absurdo do seu ponto de vista de saúde pública, no meio de uma pandemia. É que as pessoas leem pouco, né? Se tivessem a preocupação de ler... Ou só leem a manchete, né? Ou só leem a manchete. Infelizmente. Ou leem as redes sociais. Isso. Né? Se tivesse a preocupação de ler, veriam, por exemplo, que na outra grande pandemia que nós tivemos em 1918, Elias, 2/3 da população morreram de 50 a 100 milhões, não se sabe exatamente, porque na época não se fazia muita estatística, não se tinha meios, mas morreram em torno de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo. Né? Não vai acontecer isso com esta pandemia, porque as condições sanitárias são outras. Sim. Né? Eles estavam em meio de uma guerra mundial, né? Dizimados por uma guerra mundial, já no final quase da guerra mundial, e as condições da medicina e as condições sanitárias eram outras. Mas morreram 50 milhões de pessoas, de 50 a 100. Mas o mais interessante é o seguinte, morreram 2/3 das mortes que ocorreram na grande pandemia de 1918 foi na segunda onda. E o que foi que aconteceu? Exatamente uma repetição do que aconteceu hoje. Na primeira onda as pessoas se cuidavam, saíam de casa, ficavam em quarentena e tal, relaxaram e veio a segunda onda. E aí a segunda onda veio para liquidar 2/3 da população que morreu na segunda onda por falta de cuidado. E naquela época não tinha tanta facilidade para o deslocamento como nós temos hoje, né? E aí eu te pergunto o seguinte, aí eu faço isso para os meus queridos ouvintes aqui da minha rede social e faço para os teus ouvintes também. Meu irmão e minha irmã, se tu precisar de uma UTI agora, aqui no litoral,
é muito provável, Elias, que eu não vou ter, porque nós estamos com 100% da taxa de ocupação desde o dia 20 de outubro. Todos os hospitais estão assim, do litoral, tá? Não vou conseguir. Mas vamos imaginar que eu consiga um leito, tá? A má notícia é que tu tem menos de 50% de chance de sobreviver. Mesmo recebendo todos os tratamentos. Todo o tratamento. Menos 50%. Então, A taxa de mortalidade na UTI é COVID superior a é 50%. superior a 50%. Ou seja, se tu quiser continuar sem máscara, se tu quiser continuar nas baladas, se tu quiser continuar não te cuidando, colocando a tua família em risco, teus amigos em risco, faz. Mas saiba que se tiveres o azar de chegar numa UTI, a tua chance de sobrevida é menor do que 50%. Tu quer correr esse risco dessa roleta russa? Agora, Genaro, também daqui a pouco, certamente, vão começar as ligações, né, por telefone, né? Porque a gente sabe que isso Sim. acontece, né, para o senhor. Olha, Genaro, me consegue, por favor, eu sou teu amigo, me consegue o leite UTI, me Não consegue. tem. A regulação do Estado está funcionando ou não, Genaro? Na verdade, está colapsada tanto quanto a saúde pública do litoral. Na mesma proporção. Ontem tinha 54 pessoas aguardando leito. 54 em todo o Estado, Na região macrometropolitana. na macrometropolitana. 54 pessoas aguardando. Covid, há uma boa parte, 60%, 70% Covid, e o resto outras comorbidades. Não tem. O Hospital de Clínica já veio a público dizer que não tem mais leito. Eles têm 67 leitos, estavam com 97% de ocupação. O hospital, eu vi hoje, foi o Ernesto Dornelles, está limitando o acesso da emergência. O Hospital Conceição limitou o acesso ao Covid. Então, o que está acontecendo? Nós estamos caminhando rapidamente para o colapso do sistema. Eu reuni os 7 hospitais por videoconferência e formamos uma agenda única. Discutimos, cada um tem uma ideia. Sim. As realidades são diferentes entre os hospitais, né? Tem alguns que não têm UTI, por exemplo. Né? Alguns não têm UTI, os 2, Palmares e Mostar, não têm UTI, mas estão sendo muito parceiros nesse processo. E estão lotados também de gente lá, Sim. com Covid. Tá? Fizemos uma agenda única baseada em 3 pontos. Tá? Primeiro, recursos são absolutamente insuficientes. Este recurso que está sendo antecipado pelo governo do Estado? 300 mil reais para 3 meses, dá 100 mil reais por mês, tu não consegue contratar um médico. Não consegue contratar Não, um médico? Não. Um plantão médico, tu não consegue 24 contratar 24 horas. Um plantão médico por dia está custando, para o Covid, porque eles estão também o preço diferenciado, O risco é maior também, né? pode custar até 4, 5 mil reais por plantão de 24 horas. Meu Deus. Aí faz o cálculo. Não dá. Dá para 20 dias. Então, tu tem essa situação, né, do recurso insuficiente. Aí, o Estado não tem mais dinheiro. Tá bem, não tem, vou fazer o quê? Mas não dá. É questão de prioridade, Então, não é questão de ter recurso- ou não ter dinheiro, não. O recurso é absolutamente insuficiente. Já seria para uma situação de verão, quando mais no meio da pior fase da pandemia. Então, nós vamos fazer um movimento com o Estado para tentar buscar mais recursos em conjunto, em bloco. Segundo lugar, exigir das autoridades públicas que estabeleçam restrições à mobilidade urbana. Essa é a posição dos hospitais. Sim. Graças a Deus, nesse meio tempo, e até a gente tinha feito uma reunião com a Secretaria de Estado, e não sei se foi por isso ou não, ou pela pressão geral, o governador estabeleceu, então trouxe para ele a responsabilidade, faz 2 dias atrás, e estabeleceu algumas regras de retorno às restrições, mas são regras ainda muito incipientes. Elas não vão resolver o problema. A gente sabe que não vai resolver o problema. E o terceiro ponto é a questão da regulação do Estado. Quer dizer, nós precisamos que a regulação... não pode um paciente morrer numa UPA, num posto de saúde por falta de atendimento. Né? Então, foram três movimentos que nós fizemos, 3 pontos que nós fechamos, que estão nos 7 hospitais. Tá? Depois fizemos uma reunião com a Milinorte.
com o nosso querido presidente em exercício, lá o Silon, que nos ouviu atentamente e fez uma reunião com os prefeitos, e os prefeitos decidiram que não vão fazer evento no final do ano e no verão. Ou seja, fogo de artifício, shows e tal. Mas isso é insuficiente. Não é o cancelar evento que vai resolver o problema. Tirar a responsabilidade deles só, simplesmente. Os prefeitos vão ter que rever essa posição. Vão ter que rever porque daqui a pouco daqui a uns dias, vamos ter mais de 1 milhão de pessoas aqui no litoral. E alguém vai ter que se responsabilizar por isso, né? E depois fizemos uma reunião com os hospitais, junto com os municípios e a Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado está muito preocupada com a situação, mas ela trabalha muito no sentido de mais leitos. O que eu disse para a Secretaria de Estado? Secretária, o problema não é mais leitos. O mais leitos é consequência. Nós temos que resolver a causa. Sim, mas se tu colocares 100 leitos mais... Eu vou colocar 100 leitos, e eu vou ocupar os 100. Eu colocar 200, vou ocupar 200. Entendeu? Eu acho que tu tem alguma... Não, depois que eu vou fazer as mensagens, eu estava observando aqui, né, as novas restrições sim. do governo do estado, né, que realmente não... reduz o horário de comércio. Há um estudo feito agora nos Estados Unidos que mostra o contrário. Tem que aumentar. Que aumentar, porque quando tu reduz o horário do comércio, tu concentra as pessoas num determinado horário. Eu não consigo entender ao isso aí. Contrário. Aí tu reduz, tu restringe o número de ônibus, horários de ônibus. Restringe o número. Aí tu aglomera mais... todo mundo. Não é assim. Os Estados Unidos mostrou, tem um estudo recente da semana passada, das 3 universidades dos Estados Unidos fizeram um estudo e mostraram que o ideal é ampliar, porque aí tu dá mais opções de horário para as pessoas e tu aglomera menos. Então, assim, o que tu defende, Genaro? Neste momento que nós estamos no mais alto pico da pandemia, não tem outra solução senão o lockdown. Fechamento total de tudo. Lockdown por no mínimo 15 dias, né? Deixando somente as atividades ultra essenciais, e não tem o que fazer. Ou nós vamos chorar os mortos, e não tem outra coisa a fazer, Elias. Aí alguém pode me perguntar, mas como é que fica a economia? Então eu vou dizer o seguinte: o governo federal, então vamos analisar a economia. Que eu gosto, uma área que eu também gosto. Não gosto só na área da saúde, não milito só na área da saúde, na área da economia também eu estudo. O governo federal, só na variação do dólar, ganhou 500 bilhões de reais. Só na variação do dólar. Nessa variação de 13 e pouco para quase 6, ele ganhou 500 bilhões de reais com o dinheiro que está guardado nos cofres do Estado. O governo federal tem 350 bilhões de dólares guardados, que é as reservas, chamadas as reservas cambiais. Né? São 350 bilhões de reais. O que está defendendo muita gente, muitos economistas estão defendendo? Essas reservas, tu faz reserva para quê? Para quando tu precisa, né? É muito simples, né? É muito simples. Tu faz uma reserva de contingência para quê? Tu faz uma poupança para quando tu ficar doente, né? Lógico. Poder fazer uma cirurgia. Agora, estão sentados em cima de um colchão de 350 bilhões de dólares e não querem ajudar o comerciante, não querem ajudar os trabalhadores, já fizeram o auxílio emergencial, há de se reconhecer isso. A economia chegou a se... olha a loucura! A economia chegou a se recuperar por causa dos R$600. Olha a loucura disso. Então, ontem saiu uma informação da ONU, tá? Em 2021, 243 milhões de pessoas no mundo vão precisar ajuda para sobreviver. Comer, né? Para poder comer, sobreviver. Ao mesmo tempo, de março a setembro, isso aumentou 40%. O nível de pobreza absoluta
no mundo aumentou de um ano para o outro, de 20 para 21, 40%. No mesmo período, de março de 2020 a setembro de 2020, dados da ONU, os maiores ricos do mundo, bilionários, trilionários, passaram de 8 trilhões para 10 trilhões de dólares no mesmo período. Então, alguma coisa está errada. Está errado, né? Ô, Genaro, tem vários ouvintes Claro. que estão interagindo conosco. Esse ouvinte que está dando um bom dia. Elias, que esclarecimento completo. O povão só vai errar se quiser realmente. Melhor que este esclarecimento não tem. Parabéns ao senhor Genaro por este esclarecimento a toda a população da região. Ao Silvio que está te parabenizando. Tá? Este outro ouvinte aqui, as autoridades deram um tiro no pé se intencionalmente era imunização por rebanho. Eram as pessoas que contaminam mais que umas vezes ficam piores. Era imunização por rebanho. Deve repetir trechos ou toda essa entrevista com o Genaro diariamente, para que as pessoas possam, então, se conscientizar. Não tem imunização por rebanho. Não, né? Não tem, né? Foi um grave erro, Elias, e eu vou explicar o grave erro. E tem cientificamente comprovação de que é um erro gravital. Sabe por quê? 5% da população brasileira se contaminou, apenas 5% da população brasileira se contaminou e matou 170 mil pessoas. Tá? A imunização de rebanho só funcionaria se o processo de imunidade fosse de longo prazo. Mas já se sabe cientificamente que este vírus cria imunidade por 2 ou 3 meses. Eu tenho funcionário que se reinfectou pela segunda vez. Aqui? Sim, Aqui, no nosso hospital. pela segunda vez. Esse outro ouvinte que está dando um bom dia, grande administrador de hospital, péssimo gerenciador de palavras, tiraram o poder do Executivo Federal. Resumindo, somente a liberação de verbas e equipamentos vão cobrar do leite, desenhista de mapa colorido, governador administrou mal e atirou a responsabilidade para os municípios. É o João que está interagindo Tá bom, conosco. João. Muito obrigado pelo comentário. Felizmente, Opinião é opinião, né? Claro, não, mas felizmente, aí eu coloco a minha opinião, felizmente tiraram do governo federal o poder. Felizmente. Né? Porque senão estaríamos bem pior. E bem pior. Este outro ouvinte, bom dia. Só ajudando em relação ao anterior, é o único país do mundo em que o gerenciamento da crise não é feito pelo governo federal. Tá? Esse outro ouvinte, hoje, se fizéssemos o que o presidente Bolsonaro aconselhou, lá no início estaríamos no fim da primeira onda, perto, aguardando a vacina, como fez prefeito de Porto Feliz, interior de São Paulo, sem óbitos e sem UTI, só com prevenção medicamentosa. Então me diz qual é o medicamento que tem, eu não conheço. Gente, muito bom, muito bom, nos dá a oportunidade de fazer o seguinte. Eu vou dizer porque eu estou na área e eu conheço. Meu amigo, não existe tratamento nem profilático, nem tratamento para cura e nem vacina. Com isso te digo tudo. Tá? Não existe profilático, não existe tratamento para cura e não existe vacina. Então, esse é mais uma fake news, aliás, que o pessoal comprou, infelizmente. Nós temos outros ouvintes que estão interagindo conosco. Este ouvinte que, parabéns, doutor Genaro, sou admiradora do seu trabalho, concordo com a sua posição em relação à Covid-19. Né? Outro ouvinte aqui, parece que Osório não tem Covid. Domingo à noite, mais de 200 pessoas aglomeradas e sem máscara. Quem fiscaliza? Não é só Osório, né, Genaro? Tem tudo, né? Todo o litoral. No dia 12, só deixa eu te contar, dia 12 de outubro, que foi o dia Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, a orla marítima estava lotada como se fosse 31 de dezembro. Meu Deus do céu. Nem usando máscara. Então, e aí 15 dias depois nós tivemos um aumento significativo do pico. O que acontece? As pessoas vêm... É bom que a gente fale sobre isso. As pessoas vêm para cá, fim de semana, e vão embora. Só que vêm para cá e se contaminam ou contaminam as pessoas que moram aqui e depois vão embora. E nós ficamos com as pessoas contaminadas aqui.
Né? Então, a atitude de quem vem aqui buscar o seu descanso semanal teria que ser uma atitude... A praia não está imune do vírus. Parece que a praia está imune do vírus. Não está imune. Nós também estamos no meio da pandemia. Exatamente. Bom, Genaro, vou pedir licença, temos um intervalo comercial, né? Mas antes só vou aqui citar este pensamento e essa mensagem desta ouvinte. Ela dá um bom dia. Ela diz: um familiar de uma pessoa que faleceu na semana retrasada ficou por dias indignada nas redes sociais dizendo que seu familiar não morreu de Covid, que ele estava recebendo visitas no hospital. Acho que ela está equivocada, mas fiquei intrigada com a situação, pois ao fazer isso, ela coloca em dúvida os procedimentos dos hospitais. Acho que caberia desvendar essa história, pois alguém está sendo irresponsável nessa história e eu acredito que seja a moça irresponsável. Parabéns ao trabalho realizado pela saúde de Osório. O vírus é real. As pessoas que não querem acreditar. Eu vou contar um pouco sobre esse assunto das mortes por Covid e não Covid, depois do intervalo. Tá certo. 9 horas mais 56 minutos, 27 graus e 4 décimos a temperatura. Vamos ao intervalo comercial no programa Olho Vivo e nós já voltamos com mais informações nessa manhã de quarta-feira. 10 horas mais 6 minutos, 27 graus e 4 décimos a temperatura. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente nublado, a tendência tempo parcialmente nublado. Nós estamos entrevistando aqui no programa Olho Vivo Luiz Genaro, que é o diretor-geral do Hospital de Tramandaí e que está alertando a população do Litoral Norte sobre o perigo, o colapso do sistema de saúde. Não é nem possibilidade, é o colapso já, né, Genaro? Já colapso. Estamos com 98% das taxas de taxa de ocupação na UTI. Este ouvinte aqui, parabéns, excelente entrevista à realidade sobre o Covid como realmente é. Está te elogiando aqui. Muito obrigado. Tá? Nós temos outros ouvintes que estão interagindo conosco. Este ouvinte aqui está interagindo conosco, está dando um bom dia, diz: as pessoas não têm noção do que essa doença é. Fiquei em casa, pois sou do grupo de risco. Mesmo assim, peguei. É horrível. A Ione que está interagindo conosco, que está dizendo que é uma doença horrível. Este outro ouvinte está dizendo aqui que já pegou o Covid, que ficou com sequelas. Ele tem alguns lapsos de memória. Isso acontece realmente? Acontece. Eu acabei de falar que já se descobriu que tem algumas pessoas que têm problemas neurológicos, né? Exato. Por quê? Há uma razão. O vírus pode se instalar no sistema circulatório, mas pode se estabelecer também no sistema nervoso. O vírus ele é imprevisível. É imprevisível. Este outro ouvinte aqui está interagindo conosco, ele diz... deixa eu ver aqui. Bom dia, uma ótima entrevista. Gostaria de saber a opinião do Genaro sobre a vacina. É o ótimo. Roberto que está te perguntando. Ótimo, Roberto. Roberto, assim, em relação à vacina, para mim é a única alternativa e solução que nós temos para tentar resolver o problema da pandemia. A boa notícia é que já começaram, inclusive hoje, começaram a vacinar, não sei se tu sabes, na Inglaterra, né? Exatamente. No Reino Unido foi aprovada a vacinação emergencial. Então, o que vai acontecer? A vacina vai chegar aqui provavelmente em março. Então, nós vamos ter um período entre novembro e março com testes feitos em outros países. E nós já vamos ter o resultado disso. Podemos optar pela melhor opção. Podemos optar pela melhor opção, mas mais do que isso, nós vamos ver qual é o resultado que a vacina vai promover. Porque qual é o resultado esperado? Após a segunda dose, porque a maioria são 2 doses, o resultado esperado é que achate a curva de contaminação. Que a ideia é vacinar no mínimo 40% da população local. Sim, mas por quanto tempo também ficamos imunes? Ninguém sabe. A tendência é que ela dure 1 ano, mas ela tem uma curva descendente, né? Ela inicia com, 95% de cobertura e ao longo, que nem acontece com H1N1, é a mesma coisa. E ao longo do tempo ela vai perdendo efetividade até chegar no ano seguinte com quase 100, com 20 ou 30% de efetividade. Sim. Este ouvinte diz: o melhor remédio, não seria o povo criar vergonha na cara e se cuidar,
Tem muita gente que acha que é imune ao vírus. É só se cuidando que poderemos prevenir. Sim, meu querido amigo. E tu tens razão, tem gente, a ciência está mostrando, tem gente que é imune ao vírus. O problema é que é uma roleta russa. Como é que tu vai saber se tu é imune ou não? Uhum. Não tem nenhuma marca, né? A gente não vem com uma etiqueta imune, né? Então, assim, é verdade, tem muita gente que é imune, que o sistema imunológico reage bem ao vírus. Mas até tu saber se tu vai ser imune ou não, tu pode pegar a fase mais grave da doença. Até provar que focinho de porco não é tomada, tu leva muito choque, né? Eu prefiro não me arriscar. Eu também. Este outro ouvinte diz: Genaro, quem tirou o poder do presidente foi o Congresso Nacional. Dê a César o que é de César, não é, Elias? Devolvam o dinheiro que o presidente repassou a todos os municípios. É o Cláudio. Em primeiro lugar, o dinheiro não é do presidente, o dinheiro é nosso. Em primeiro lugar. Então, tem pessoas que não conseguem entender isso. Me dá uma oportunidade, Elias, a respeito desta colocação deste ouvinte. Um dos graves equívocos que nós cometemos no país, e é um equívoco que, vamos dizer assim, é causa provavelmente de toda esta consequência, é que nós politizamos o problema da pandemia. Não é por aí, meu querido. Não é o presidente, não é... Somos nós, é a sociedade brasileira que está sendo... Ou você acha que morrer 170 mil pessoas é normal? O Congresso tirou o poder do presidente, não é verdade. O que o Congresso disse é que era responsabilidade solidária dos estados e dos municípios a gestão da pandemia. Mas o Ministério da Saúde, por lei, tem a obrigação de ser o gestor. Tanto que, por exemplo, a Anvisa, não tem a Anvisa estadual, tem? Não. Tem a Anvisa estadual? Não Nem tem. municipal. Nem municipal. Tem Visa, tem Vigilância Sanitária. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o Ministério da Saúde em todos os lugares do mundo. Vocês querem um lugar mais... com estrutura estatal melhor do que os Estados Unidos, não existe, porque cada estado tem autonomia. Sim. Lá, aqui não. Aqui nós somos uma federativa unitária. Nós somos uma federação unitária, porque está tudo centralizado em Brasília. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, quem deu a pauta e quem deu o comando foi o Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Esse outro ouvinte está dizendo que, resumindo, se o governo aportar dinheiro, não morre mais ninguém. É o Vitor de Capão Novo. Não, Vitor, não. O que eu estou dizendo, e para ser mais claro ainda, é que o governo é o tutor dos direitos coletivos. Se ele é o tutor dos direitos coletivos, ele deveria estabelecer regras de distanciamento social, de mobilidade urbana, entendeu? E ajudar aqueles que, por haver a restrição e não poderem ir trabalhar ou não poderem abrir o seu comércio, o governo teria que ajudar o dinheiro não é do governo, é nosso, né? Não é nem ajudar, né? Devolver para nós. É devolver, o dinheiro é de imposto, é nosso, fomos nós que pagamos esses impostos. Então, não simplifiquem um problema que é complexo. Exato. Não simplifiquem. Isso é uma simplificação que não leva a lugar nenhum. Se não tivesse esta politicagem que nós estamos observando hoje, que politizaram essa discussão, se todos sentassem à mesa para resolver, já teríamos resolvido, sem dúvida nenhuma, ou passaríamos bem melhor por essa situação difícil. Este ouvinte está perguntando como que os prefeitos hoje vão falar sobre o Covid, pois os maiores culpados desses inúmeros casos são os próprios políticos por terem sido irresponsáveis durante a campanha e na vitória também. A campanha eleitoral, eu fui contrário a que tivesse eleições. Eu achava que tinham que ter havido uma prorrogação dos mandatos, né? Não era momento de fazer eleição. Mas, enfim, houve eleição e os resultados estão aí. Tá certo. Bom, Genaro, algo mais que você gostaria de informar que eu não perguntei, né? Até eu acho que uma questão que nós temos que
Qual é o próximo passo? Hoje nós estamos alertando a população. O próximo passo, a gente está trabalhando na área da saúde, o próximo passo é continuar alertando a população, continuar alertando as autoridades públicas da situação grave que nós estamos vivendo, pedindo para que se tomem as medidas que são necessárias serem tomadas. Não fazer de conta que não tem problema, porque o fazer de conta que não tem problema não vai eliminar o problema, o problema vai continuar e vai continuar cada vez mais grave. A gente vai precisar de leitos e não vai ter leitos. Tá? A gente vai contaminar pessoas que não precisavam estar contaminadas e pessoas vão acabar morrendo desnecessariamente. Então, eu acho que é o momento de nós termos um pouco de... Primeiro, deixarmos a política de lado, que isto não é política, isto é saúde pública. Eu não estou aqui falando em política, nem criticando A, B ou C, porque eu penso politicamente diferente. Não, eu estou falando em saúde pública. Eu estou mostrando a realidade do meu hospital. Eu estou mostrando a realidade... Os números estão aí. Contra números, não há como se discutir. Não, os números estão aí. Então, assim, eu acho que nós tínhamos que criar as associações comerciais, os prefeitos, as secretarias municipais de saúde, a Secretaria de Estado, teria que fazer uma grande pactuação, né, para que a gente possa, pelo menos num período aí de 15 a 20 dias, tentar diminuir, achatar essa curva. E a gente retomar a capacidade operativa dos hospitais, porque hoje nós não temos mais. E poder dar condição, porque nós vamos entrar em colapso. Eu estou avisando. Hoje dia 2. Hoje é dia 2 de dezembro. Estou avisando. Nós estamos entrando em colapso no sistema público de saúde. Então, ou a gente toma medidas urgentes, o governador acabou de tomar algumas medidas, mas acho que tem que ser aprofundadas. Ou a gente toma medidas urgentes, ou nós vamos entrar em colapso. E não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com opinião. Eu não estou manifestando aqui, viu? E eu acho que é importante dizer, Elias, não estou manifestando aqui opinião política, estou fazendo um relato da situação técnico, né? Técnica, sanitária, do que está acontecendo no litoral, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Então, não tem nada a ver com política. Sim. Eu estava vendo que no decreto do governador do estado, né, proibida a permanência em locais públicos abertos sem controle de acesso, ruas, calçadas, praias, parques, praças e similares, né, permitido apenas para a circulação e realização de exercícios físicos, né? Mas quem é que vai fechar a praia, né? Quem é que vai fiscalizar? Esse é o problema. Quem fiscaliza? Como informação, tá importante. Claro. A secretária conversou com o vice-governador, o Randolfo Vieira Júnior, sobre esta situação. E o Randolfo se comprometeu a fazer uma operação, né, aqui no litoral, no verão, a reforçar o quadro de polícia militar, para que sejam coibidos esses excessos de aglomerações Então, esperamos que isso funcione. Espero que funcione, né, Genaro? Mas eu acredito que não vai funcionar. Senão temos que botar um brigadiano em cada esquina. Espero que funcione. Exatamente. Genaro, grande abraço, é um prazer falar com o amigo. Parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo. Confesso que estou muito, muito decepcionado realmente com todas as autoridades em nível estadual, em nível nacional, em nível regional, em nível municipal, porque não estamos sabendo, não só as autoridades políticas, não só os gestores políticos, né? Também do setor privado, porque ao invés de nós discutirmos hoje algo para que fosse bom para todos, e temos capacidade para isso, para que possamos todos trabalhar com os cuidados devidos, temos capacidade para isso, nós estamos indo cada um lá cuidando do seu umbigo. Bom, o meu setor, a minha escolinha não pode fechar, eu vou lá brigar para a minha escolinha. O Bernardo vai lá e briga pela casa de show dele. O Genaro vai lá e briga pelo restaurante dele. Ao invés de nós nos reunirmos todos, olha, vamos fazer assim, assado e assim para nós resolvermos a situação. Ou minimizarmos, pelo menos.
Infelizmente. Grande abraço, Genaro. Muito obrigado. Obrigado a ti. Um abraço fraterno a todos os nossos queridos ouvintes. 10 horas mais 20 minutos, 22 graus, ou melhor, 27 graus e 9 décimos a temperatura. Nós entrevistamos no programa Olho Vivo Luiz Genaro, que é o diretor-geral do Hospital de Tramandaí. 10h20, intervalo.